eu não poderia de forma alguma esquecer de retribuir e glorificar Deus pela vida de todos os casais que se envolveram e trabalharam muito. Ontem eu saí daqui da igreja, acho que mais de meia-noite ou quase meia-noite, tinha gente ainda trabalhando aqui, para que tudo isso fosse promovido da melhor forma possível, para você chegar aqui hoje de manhã e ser ricamente abençoado. Então eu quero deixar para expressar um pouco mais a minha gratidão a Deus pela vida de todos os casais, que são frutos também de restaurações, de milagres de Deus, quando chegaram aqui dentro da igreja, de uma forma muito especial, a Carla e o Denis, que encabeçaram essa responsabilidade. Como é bom a gente estar num local e nos cercar de pessoas tão preciosas. Eu me sinto privilegiado por Deus, por ter uma tripulação tão maravilhosa quanto vocês, amém? Não poderia de forma alguma também de expressar minha gratidão pelo esforço de cada casal que saiu aí de suas cidades, de seus bairros. Alguns vieram de muito longe, os pastores mais uma vez agradecendo aqui, e eu gostaria de uma forma muito carinhosa agradecer a Deus pela vida do casal, o pastor Érica, a pastora Sheila, que também estão nos presenteando aqui nessa tarde. Eu gostaria que a igreja pudesse glorificar Deus pela vida do casal, com uma salva de palmas. Eu queria chamar a pastora Sheila, que tem a responsabilidade aqui, glória a Deus, de conduzir esse barco aqui por um tempo, e com certeza com a direção do Espírito Santo. Quero que você fique bastante à vontade. Sheila, não poderia de forma alguma de expressar minha gratidão a vocês, porque eu sei que 2 filhos, as responsabilidades que vocês já têm na igreja local, e abrir mão de suas responsabilidades por um tempo para estar nos servindo aqui, é uma honra, amém? Deus abençoe. Que responsabilidade, hein? Estou tremendo aqui, temendo, porque vocês representam muito no reino do Espírito. Cada casal representa não só uma família, mas uma geração, um legado, uma descendência, tantas coisas. E é com muito temor e tremor que eu venho aqui hoje trazer uma palavra do Senhor para vocês. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade, os pastores, amigos, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 7. Tenho quanto tempo aí, Carlinha? 1 hora? Tá bom. Vocês vão ter que me engolir 1 hora, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais uma breve oração. Enquanto o pessoal ainda está terminando de entrar, a gente ora. Feche os teus olhos por um instante. Pai querido e amado, nós te louvamos, porque a tua palavra é um livro de promessas, que nos promete, Senhor, maravilhas se andarmos pelo caminho do justo, como foi dito aqui na abertura desse culto, mas que também considera a nossa estrutura de pó, que considera também as nossas iniquidades, falhas, e por isso nós pedimos, vem com a tua graça, vem com a tua sabedoria, vem com o teu entendimento, com o teu grande amor sobre as nossas vidas, nos ajudar, Senhor. Porque se a tua palavra diz que nós teremos que passar por tribulações e por aflições, ó Deus, que o Senhor nos conceda a sabedoria suficiente para que essas tribulações nos levem por um caminho de vida e não de morte. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se há casamentos aqui que já estão abalados, que já estão talvez mortos, que o Senhor possa vir nessa tarde com teu sopro de vida e de ressurreição. Porque a tua palavra diz, Senhor, que enquanto nós estamos vivos há esperança, e eu quero ser profeta de esperança nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus, para declarar sobre cada casal uma mudança de rumo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que, Senhor, esse congresso é um tempo profético na vida desses homens e mulheres que aqui estão,
Não estamos aqui, Senhor, para ouvir simplesmente um ensino que será esquecido depois de algumas horas. Pai, mas se o nosso coração se abrir, meu Deus, se os nossos ouvidos se dispuserem a dar atenção às Tuas palavras, Senhor, o nosso casamento pode ser mudado, Pai. E eu clamo a Ti agora, em nome de Jesus, por essa disposição, por corações inclinados à Tua sabedoria nessa tarde. Que nós possamos receber cada palavra do Senhor, como aquele que busca a prata e a encontra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E quem concorda diz amém. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Queridos, vamos ler apenas 2 versículos, 27 e 28, especialmente o 28. Estás ligado à mulher? Não busques separação. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem casar, não peca. Porém, diga, porém, os casados terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Até aí. Eu também queria poupar-vos, irmãos, mas eu não posso. Então nós vamos falar sobre tribulações. E eu achei muito propício o tema desse congresso ser, a temática ser o navio, porque eu não sei se você sabe, mas na linguagem profética, quando a gente tem sonhos ou visões com navios, navio simboliza ministério. Quantos sabem disso? Se você não sabia, você ficou sabendo agora. E qual o principal ministério de uma pessoa? A família, ok? Então, se a gente fosse parafrasear esse versículo e adaptá-lo ao tema desse congresso, a gente poderia dizer que aqueles que escolheram esse navio, de ter um casamento, de ter uma família, vão passar por águas turbulentas, ok? É isso que Paulo está querendo dizer aqui em outras palavras. Ele está avisando, ele está declarando, os casados terão tribulações. E por que terão tribulações? Porque terão conflitos. Terão conflitos. E se a Bíblia afirma, ninguém pode fugir disso. E se a gente não pode fugir disso, a gente vai ter que aprender a lidar com os conflitos que geram tribulações. E se eu puder deixar uma mensagem central hoje, naquilo que eu vou dizer para vocês, é que embora essa palavra conflito, ela soe mal aos nossos ouvidos, ninguém gosta de conflito, ninguém quer ouvir falar de conflito. Talvez quando eu li esse versículo para você, você pegou a mão da tua esposa e deu vontade de você levantar e ir embora, porque você não, eu já tenho tanto problema, eu vou vir aqui para ouvir de conflito. É uma palavra que não soa bem, mas o que eu quero despertar e que eu quero trazer para você o entendimento é que o conflito, embora ele não soe bem, porque a gente conduz ele de maneira errada e fica com trauma quando ouve essa palavra, na realidade o conflito não tem necessariamente que ser sinônimo de coisa ruim. O conflito, se for muito bem conduzido, se for conduzido não na carne, porque nós vamos ter tribulação, Paulo disse, na carne. Mas se eu andar no Espírito, o meu conflito com o meu cônjuge, ele pode me levar a um crescimento, a um amadurecimento do relacionamento. Não precisa ser um sinônimo de destruição, de violência, de desrespeito, de barraco, de treta, para os corintianos que estão aí. Amém, corintianos? Então, queridos, o conflito, ele pode ser benigno, pastora? Sim. O meu objetivo é te levar a entender isso hoje. Por que um conflito se torna destrutivo? E como eu tenho que olhar para esse conflito para que ele se torne algo bom, que venha contribuir para o fortalecimento do meu casamento. Tudo depende da maneira como você e o teu cônjuge conduzem cada conflito que surge. E nós sabemos que são muitos. Se a gente conduzir na carne, os conflitos vão gerar morte. E como que é isso, pastora? Conduzir o conflito na carne é o que o pastor Giba chamou aqui de caminho dos ímpios. Esse é o caminho dos ímpios.
Por isso que hoje a gente vê poligamia em série, né? A pessoa separa a casa, separa a casa, separa a casa. Porque o caminho dos ímpios conduz a isso. Você vai conduzir o negócio na carne e vai terminar em morte, em separação. Aí você arruma outro e separa, e arruma outro e separa. Não tem fim. Mas o caminho do justo, ele conduz à aliança perpétua que Deus prometeu, que assim seria para o seu povo. Até que a morte nos separe, literalmente. Não é uma forma de expressão da Bíblia. Isso é verdadeiro. Amém? Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, um peso de glória excelente. Ou seja, se eu olhar com olhos espirituais, se eu olhar pelos olhos de Deus, aquela tribulação, ela passa a não ser mais tão pesada quanto parece, ela passa a ser mais leve, ela passa a ser momentânea e não eterna, porque tem casais que vivem uma eterna tribulação, né? A gente às vezes atende casais que estão há 20 anos e tribulação de 20 anos. Mas Paulo diz, se nós atentarmos para as coisas que são eternas, se nós tivermos olhos espirituais, a tribulação passa a ser leve, momentânea e, melhor ainda, ela produz um peso de glória muito excelente, ou seja, ela produz bênção, se eu souber administrar. Se eu não souber administrar, ela produz destruição. Ok? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que as tribulações, elas têm um potencial, tanto para gerar destruição, quanto para gerar crescimento, maturidade. E nesses mares que a gente vai atravessar, a maneira como você vai conduzir o teu conflito vai determinar se você está indo para o cabo das tormentas ou para o cabo da boa esperança. Eu me lembrei disso quando eu estava preparando essa palavra. Não sei se você se lembra das suas aulas de geografia. Quando se lembram do cabo das tormentas? Cabo da boa esperança. É o mesmo lugar, você sabia disso? É aquela ponta da África. O mesmo cabo tem os dois nomes. Então quer dizer que o conflito, ele tem capacidade de te levar, dependendo de como você conduzir, ou para um cabo de esperança, ou para um cabo de tormentas. O conflito é o mesmo lugar, só que você vai sair para lugares diferentes dali. Amém? Depende de como você olha para o conflito. Ok, pastor, então vamos lá. O que é conflito? A palavra em latim conflicto significa choque, desacordo, embate. A Bíblia diz lá em Provérbios 27, 17, que o ferro com ferro se afia. Assim é o homem com o seu amigo. O que acontece quando você bate ferro com ferro? Sai faísca. Amém? Há um choque. Uma faísca é produzida. E por que assim como o ferro com ferro é o homem com o seu amigo e não com o seu inimigo e não com o estranho? Porque o ferro com ferro se afia assim como nós com as pessoas com quem nós temos intimidade. Não é com o inimigo, é com o amigo. Agora você imagina com o cônjuge, que é a pessoa que você mais tem intimidade e mais convive. Ou seja, a convivência ela sempre vai gerar conflito. Por quê? Porque nós somos diferentes. Pelo simples fato de que nós temos opiniões diferentes, sentimentos diferentes, percebemos as coisas, a mesma situação nós percebemos muitas vezes de formas diferentes. E a gente tem uma história de vida diferente. A gente vem de uma cultura familiar totalmente diferente. Então, naturalmente, por essas diferenças que um tem do outro, o casamento ele é uma instituição dinâmica, viva, que ela vai estar sempre entrando em conflito e vai estar sempre se transformando. E esse dinamismo gera conflito. Por isso Paulo afirma categoricamente que não tem como. Quem é casado vai passar por tribulação. Amém? Pastora, mas qual a intenção de Deus? A intenção de Deus é que eu seja igual ao meu marido, ou ele seja igual a mim, para a gente, ou um se anular em prol do outro, para a gente não ter conflito?
Não, não é. Essa não é a intenção de Deus. E eu quero explicar muito bem isso, porque Satanás muitas vezes coloca essa ideia na cabeça de algumas pessoas, e isso vem para abortar o plano de Deus, porque o plano de Deus é que a gente viva em unidade, mas não em uniformidade. Deus não quer que ninguém seja igual a ninguém, senão ele teria criado um exército de robôs. Amém? Sim ou não? Se eu fosse igual ao meu marido, em que eu poderia contribuir? Em que eu poderia complementar, agregar na vida dele? Nada, né? Se ele já é tudo que eu sou, para que ele precisa de mim? Seria muito melhor ele viver sozinho, muito mais fácil. Ok? Deus quer sim que a gente viva em união, em unidade, mas conservando a personalidade e a individualidade de cada um, para que cada um complemente o outro. Ok, então, pastora, me explica como é que é isso, porque quando a gente vê geralmente um casamento onde há uma unanimidade total, geralmente aconteceu o que não deve acontecer. Um dos dois, de tanto tentar se expressar e de ter a sua individualidade respeitada, acabou se anulando. E aí, só o outro opina, só o outro fala, só o outro vive e o outro vai atrás seguindo. O casamento não é isso. Quando uma pessoa se anula para não ter conflito, por causa da opressão que ela sente, na verdade, e muitas pessoas vivem assim no casamento, não é só homem ou só mulher, nós vemos dos dois lados esse tipo de situação. As pessoas muitas vezes se anulam para evitar o conflito. E o casamento assim pode até não ter conflito, mas aquela pessoa que se anulou, com certeza ela vive uma vida muito frustrante e uma vida muito insegura dentro do casamento dela. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Hoje em dia, com a popularidade, né, do divórcio, e muitas vezes até no meio cristão, a gente não vê tanto isso, porque as pessoas tomam coragem e pulam fora. Mas se você parar para pensar na sua família, eu me lembro muito bem, na época dos meus tios e avós, uma família muito grande, aqueles casamentos que duravam 30, 40, 50 anos, mas onde você via nitidamente que o marido nunca se manifestava, ou que a mulher vivia acuada. Quantos se lembram de situações assim dentro das suas famílias? Tinha conflito? Não, não tinha conflito, porque um morreu e ficou só o outro, né? Vivendo, mas também não tinha amizade, também não tinha cumplicidade, também não tinha alegria. E não é isso que Deus quer para o casamento da gente. Amém? Então, queridos, a unanimidade que é forçada, que é imposta, quando um exerce domínio sobre o outro, a gente precisa entender que não tem nada a ver com a unidade bíblica. Muito pelo contrário. Essa unanimidade forçada, ela é uma filosofia diabólica. Eu não sei quantos já ouviram falar de um livro chamado O Leviatã. Um homem chamado Thomas Hobbes, na época da Revolução Francesa, escreveu esse livro. E esse livro, ele trata de como um soberano oprime quem está debaixo dele, para que não haja conflito, para que não haja divergência, e só um possa opinar e se manifestar. Eu não sei se vocês já leram, mas eu vou ler um resumo da filosofia desse livro, que diz o seguinte: em 1650 esse homem falou isso. Faça-se tudo para não haver oposição. E se houver divergência, que o povo, quem está debaixo, saiba que não pode expressar essa divergência. Só um pode opinar. O Leviatã. Vocês sabem quem é o Leviatã? Amém? Um principado demoníaco. E esse homem, num livro que ele escreveu sobre governos, ele fala isso. Mas se a gente trouxer esse mesmo conceito para dentro do casamento, significaria dizer que só um dos cônjuges tem o direito de expressar a individualidade dele, de dar sua opinião, de dar um parecer, de se manifestar, e que cabe ao outro fazer aquilo que é mandado para não entrar em conflito. E quantos homens e mulheres nós temos visto, até mesmo dentro de igrejas, que vivem debaixo dessa situação de opressão. Porque o cônjuge se levanta de uma maneira que o homem muitas vezes faz tudo o que a mulher quer para não viver um inferno dentro de casa. Porque ele fala, se eu me manifestar, eu não vou ter ambiente dentro de casa, então tudo bem, deixa ela fazer o que ela quer.
e ele desiste de ser quem ele é. E a mesma coisa muitas mulheres, porque elas sabem que se elas tentarem se expressar, o marido de alguma forma abusiva vai retrucá-la, vai ser violento com palavras, ou às vezes até fisicamente, a gente já viu de tudo, né? Então, queridos, a gente precisa identificar o que nós não podemos fazer, quais os tipos de posturas, de comportamentos, de palavras, que nós não podemos alimentar, que caminho do ímpio é esse, por onde eu não devo andar. Se eu quero que os conflitos da minha casa sejam resolvidos de uma maneira positiva, para que essa tribulação produza em mim e no meu cônjuge vida. Primeira coisa, não fuja dos conflitos, não passe um pano, não tape o sol com a peneira, não finja que eles existem, não vire para o lado e durma, não ignore o seu cônjuge. Não finja que não percebeu a mudança de comportamento. Não faça isso. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Adiar a resolução de um conflito é muito complicada. Talvez vocês não estejam conseguindo, ok. Busque ajuda, então. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Mas o que a gente tem que entender é que toda vez que um conflito surge, nós temos 3 opções. A primeira opção é, nós vamos tratar a coisa com sinceridade, com honestidade, com respeito, porque muitas vezes a gente acha que ser sincero é vomitar e agredir a pessoa falando tudo que vem na nossa mente. Isso não é sinceridade, isso é desrespeito. Mas vamos tratar a coisa na transparência, vamos trazer as coisas para a luz, vamos vencer essa crise, vamos alcançar um novo equilíbrio no nosso casamento. Essa é a melhor opção. A segunda opção é, diante desse conflito, nós vamos ficar passivos, vamos ficar quietos, cada um no seu canto, e vamos fingir que nada aconteceu, porque nós não temos capacidade para resolver. Não acho uma boa ideia. E a pior ideia é partir para o ataque mútuo, com acusações, com violência, onde o casal vai se isolando até o ponto de muitas vezes desejar uma separação e acontecer o pior. Que é tudo que não pode acontecer e é tudo que Satanás tem preparado para aquele que anda no caminho do ímpio. Amém? Toda vez que você tiver um conflito com teu cônjuge, o resultado final vai mostrar como é que vocês têm evoluído no passar dos anos. Todo conflito é uma oportunidade que a gente tem de verificar como que está nosso relacionamento. Será que está na mesma? Será que vai ser igual da última vez que apareceu um conflito? Ou será que a gente aprendeu algo, melhoramos e agora a gente já vai conseguir aplicar? Todo conflito é uma oportunidade da gente reconhecer no que a gente está pecando, no que a gente pode melhorar. Amém? Então vamos falar primeiro dos aspectos negativos. Aqueles alertas vermelhos que você tem que olhar e falar, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Se eu fiz, rapidamente eu vou, peço perdão para Deus, peço perdão para o meu cônjuge, não vou alimentar esse tipo de coisa. Toda vez que você se pegar fazendo algumas coisas ou se vendo parecido com alguma dessas coisas que eu vou falar, você se lembra da minha cabeça careca, falando, irmão, não faça isso, tá bom? Se lembra de mim, olha no espelho, eu espero que a minha cara apareça bem grande assim para você. Não vá por aí, não vai dar certo, tá? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas de uma maneira tão cotidiana que a gente acha que é normal. Só que a gente tem que tomar como um alerta vermelho, falar, isso é um caminho de destruição. Se eu levar o conflito por aí, não vai acabar bem. E se sucessivamente os conflitos são tratados assim, meu casamento está fadado ao fracasso. Isso é muito perigoso. Não brinque com Satanás. Não ignore as suas armadilhas. Amém? Uma coisa que a gente percebe quando um casal está administrando mal os conflitos, quando a gente administra de uma maneira carnal, primeiro, é que a gente vive muito cansado emocionalmente. Se você já viveu muitos conflitos no seu casamento, e eu tenho certeza que muitos aqui já viveram, assim como nós também, como o pastor Giba sempre diz, pastor não é super-homem, né? Essa ideia de infalibilidade pastoral é uma ideia que não está na Bíblia, e muito menos que a gente quer incentivar vocês a pensarem assim. Nós passamos por tribulações igual a todo mundo que está aqui. Amém?
E quando a gente começa a administrar esses conflitos na carne, isso gera um cansaço emocional muito violento. Você fica sem força para mais nada. Quantos já se sentiram assim? Sem força, sem vontade, sem ânimo para mais nada. Por quê? Porque muito esforço é demandado para você ganhar uma batalha sobre o outro. Para você sentir com a sensação que aquele round você venceu, né? Quando a gente está na carne, isso gera um cansaço emocional muito forte. E aquilo que sai da nossa boca, verdadeiramente, como a Bíblia fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Começa a refletir o rumo que o conflito está tomando. Porque a gente começa a dizer aquele tipo de coisa. Eu estou espumando de ódio. Eu não posso nem ver a cara dela. Eu não aguento mais ver isso. Eu vou explodir. E alguns realmente explodem. Estouram. E quebram coisas. E jogam objetos. E dão um escândalo que o vizinho ouve. Que os filhos assistem. O que é muito triste. Uma criança ver um tipo de situação ou ouvir, né? Que as pessoas mais próximas muitas vezes percebem. Outros não explodem, mas implodem. Começam a gerar uma raiz de amargura, começam a ficar depressivos, começam a ficar com raiva muitas vezes, não é nem do outro. Eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu não consigo resolver a situação. E por sentir incapaz a minha vida, eu começo a ficar com raiva de mim. Isso é muito comum também. E dependendo da gravidade que o conflito vai tomando, isso muitas vezes pode levar um ou os dois a uma crise existencial. Que com certeza muitos já devem ter chegado nesse ponto também. De você falar, meu Deus, esse casamento destruiu a minha vida. De você ouvir uma pessoa casada falar para você, o meu cônjuge destruiu o meu ministério. Ou pior ainda, eu não quero mais saber de Deus, por causa da situação do meu casamento. Se eu for contar nos meus dedos, das duas mãos, quantas pessoas lá na nossa igreja hoje, um está na igreja e o cônjuge está desviado por causa do casamento, não cabe nas duas mãos. Por quê? Porque a pessoa começa a perder esperança em Deus, porque fala, estou aqui batendo meu cartão, estou buscando. Mas o culpado não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Os culpados somos nós, que conduzimos na carne uma situação que deveria ser conduzida espiritualmente. Nós somos culpados, mas muitas vezes a gente acaba se afastando de Deus. E isso é fato, e talvez você conheça pessoas por essa situação, que vão se esfriando na sua vida com o Senhor, por causa do casamento. Isso é muito triste. Então esse conflito mal administrado começa a trazer um isolamento no casal. O casal começa a ter pensamentos egoístas. A gente sabe que o tema desse congresso é melhor é dar do que receber. Mas quando há um isolamento afetivo, quando começa a ficar cada um no seu canto da casa, né? Um fica no quarto, outro fica na sala, um fica na cozinha, outro fica no escritório. E eu começo a pensar, não, as minhas necessidades, eu tenho que satisfazer as minhas necessidades, eu tenho que resolver os meus problemas, eu tenho os meus direitos. Começa a vir uma mentalidade egoísta e alguns começam a pensar até que bom seria se Deus pesasse a mão nesse outro aí, né? Muitas vezes a oração começa a ser nesse sentido, já não é mais por reconciliação, mas por vingança, por um desejo de ver Deus pesar a mão no outro. E a discussão passa a ser parte da rotina do casal. E eu acho que é comum do ser humano, e tão comum que a Bíblia mesmo diz lá no Salmo 52, que quando a gente está na carne, quando a gente está vivendo como ímpio, a gente usa palavras devoradoras para tratar com o outro. O que é uma palavra devoradora? É uma palavra que tem o intuito de engolir a alma do outro. Né? Eu vou para cima de você com palavras que enquanto eu não ver você se abaixando diante de mim, calando tua boca, eu não vou parar. E muitos casais tratam conflitos com palavras devoradoras. Enquanto não vê que engoliu, que o outro não tem mais argumento, não para. Nós temos um programa lá em Santos que a gente chama de PIM,
programa intensivo matrimonial, que a gente faz com todos os noivos que vão casar e faz com casais que estão passando por crise também, conjugal. E um líder nos contou uma vez que ele estava atendendo um casal que o homem, ele tinha esse hábito de querer engolir a mulher. Enquanto não engolia ela na discussão, e muitas vezes até na frente dos líderes, o homem não parava. E teve um dia que esse homem, na frente dos líderes, começou a falar, e a mulher quieta, tá bom, é isso mesmo. Você ganhou todas as brigas, mas você perdeu o meu amor. Eu não quero mais continuar, eu quero ir embora. O que adianta ganhar todas as brigas se eu perder o amor do outro? Não adianta nada, né? E muitas vezes é isso que a gente faz. No intuito de querer ter razão no duelo que está sendo travado, a gente acaba perdendo a credibilidade, acaba perdendo a confiança do outro. E aí acabou. Se acabou o amor, acabou a confiança, acabou o respeito, o que adianta você ganhar 250 brigas? Nada. Porque nem você ganhou, nem teu cônjuge perdeu. Satanás que triunfou e está sambando em cima da tua casa. Amém? Pastora, como é que os conflitos começam? Qual a origem dos conflitos? Eu acho que tem vários fatores que contribuem para o começo de um conflito, mas eu selecionei alguns para a gente usar como exemplo. Eu acho que a desilusão é um. Porque o amor não é cego por muito tempo, né? Tem aquele ditado que diz que o amor é cego. A pessoa, você pode ver, quando casa, não vê defeito nenhum. Tudo que o outro faz é tchu-tchu-tchu, bonitinho, lindo. Aí você pega aquele defeito que todo mundo fala, cuidado, meu, acho que isso aí você vai ter problema. Não, isso é uma virtude, né? Por exemplo, o cara é super desorganizado. Aí a mãe, a sogra fala, filha, eu acho que você devia tratar com ele isso, porque aqui em casa ele não coopera em nada. Não, imagina, sogra. Isso eu acho o máximo, porque tem homem que é paranoico. Eu não quero homem no meu pé, com limpeza da casa. Isso para mim é uma virtude. Só que aí passa 1 ano, 2, ela olha para aquele tchutchuco e fala, seu desgraçado, que não cata uma cueca do chão. Não é capaz de me ajudar com nada. Poxa, mas lá atrás o cara já era assim. Qual era o problema então? Que o amor era cego? Né? E vice-versa. De repente, o cara, poxa, você é despojada, né, gata? Te amo, porque você não é fútil como as outras mulheres. É isso aí. Só que depois o cara vem pra cima da mulher bombardeando, né? Que cheiro esquisito é esse? Você tá fedendo, mulher? Vai se lavar. Vai não sei aonde, vai fazer uma plástica, começa a cobrar, mas eu sempre fui assim, você nunca ligou, mas agora eu estou ligando, né? Por quê? Porque com a rotina as coisas vão se tornando um pouco diferentes. E quando a gente é maduro e trata a coisa com consideração, a gente começa a ouvir, é lógico, se a forma como é falada também for conveniente, porque a gente muitas vezes peca não no que fala, mas no como fala, amém? O grande problema, muitas vezes, é o como falar. A gente não sabe como e peca na maneira e não naquilo que a gente quer trazer para o outro. Só que a gente, em vez de ouvir e falar, tá bom, é verdade, meu, vou colaborar com você. Pode crer, eu tenho que me cuidar mais. A gente já vai na defensiva e fala, não, você me conheceu assim. Quem mandou casar comigo? Quando eu nunca te enganei. E aí já entra num conflito. Só que eu estou dando um exemplo de uma coisa. Soma isso a 100 defeitos de cada lado. 200, juntando os dois. E não há disposição para mudança. E não há disposição para perceber que o momento agora é outro. Há um início de um conflito ali. Amém? Outra fonte de conflitos, que eu vejo que é uma grande fonte de conflitos, é a frustração que a gente tem quando percebe que o nosso cônjuge não consegue nos entender. Eu já expliquei 500 vezes para ele não fazer isso, que eu fico magoada, mas ele fala, meu, isso não tem nada demais. E aquilo vira um conflito, por quê? Eu explico, o outro não me entende, não consegue perceber como eu penso, não tenta se colocar no meu lugar, e aquilo vai gerando uma frustração, vai gerando um desânimo muito grande. E vai gerando muitas vezes um isolamento cada vez maior, porque ao invés de eu insistir
em tentar fazer com que o outro me entenda, eu falo, então também não adianta falar, então vou me isolar. A incapacidade de se colocar no lugar do outro, eu tenho visto como uma grande fonte de conflitos. Por quê? Nós somos diferentes. E às vezes uma coisa que para mim não tem problema nenhum, para o meu cônjuge é uma ferida de morte. Ele não tolera, não suporta, fica magoado dias. Ai, mas que besteira, que melindre. Se não é besteira para ele, então não é besteira para mim também. Amém? Ainda que eu não veja assim. Se ele está clamando, se ele está manifestando, se ele está dizendo, se eu estou percebendo que isso está trazendo um peso sobre a pessoa, um jugo, eu tenho que mudar. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Ainda que a minha experiência de vida seja diferente. As nossas experiências de vida determinam muita coisa que a gente vive dentro do casamento. Tem poucas pessoas vêm de um lar bem estruturado, que tiveram amor de pai, amor de mãe, que viveram um casamento feliz dos seus pais, que foram bem tratados como filhos. A esmagadora maioria das pessoas vem de lares destruídos por divórcio, por adultério, por violência física, verbal, por abuso sexual. Então, essas pessoas, elas vêm, muitas vezes, rachadas para um casamento, querendo começar algo bom, com uma boa intenção. Mas se a gente não tiver essa capacidade de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar entender, a gente não vai conseguir resolver conflito nenhum. Porque eu sou eu, o outro é o outro. E não adianta eu querer que ele seja como eu e eu não tento em nenhum momento me colocar no lugar dele. Amém? E isso é uma luta principalmente para os casais novos. O problema é quando os anos vão passando, 5, 10, 15, 20 anos, e isso continua sendo uma luta. Porque com o tempo, com o diálogo, com a compaixão, com a misericórdia, com a oração, com a busca de conselho, isso tem que melhorar. Isso é um sinal vermelho no nosso casamento. Amém? Uma outra fonte de conflito que eu tenho visto muito é a questão do modo de se tratarem um ao outro. Porque todo mundo se trata bem no começo do casamento. É raro você ver um casal que já casa tretando, né? No começo, todo mundo tem uma delicadeza, tem um cuidado no falar, tem uma admiração, tem um jeito de querer, de alguma forma, agraciar o outro, fazer um gesto de cortesia. E aí, de repente, esse sonho começa a se transformar para muitos em um pesadelo. Porque entra a rotina e aquela pessoa que te tratava tão bem, de repente começa a ser grosseiro e te humilhar. E isso tanto homens quanto mulheres, porque eu tenho visto mulheres que são muitas vezes mais estúpidas e grosseiras do que muito homem. E às vezes até na frente dos outros, numa situação vexatória, de humilhação, né? Quando não, no meio da igreja até. E aí a gente começa a perceber que não é mais sujeito, mas que você se tornou um objeto do outro, né? Um objeto de ataque, de acusação, de grosseria. E que aquela pessoa que te agradava tanto agora te usa para satisfazer os interesses dela. Parece que você não tem mais sentimento, não tem mais valor. Esses são uns exemplos básicos. É lógico que tem muitos fatores que causam conflitos entre as pessoas. Desde fatores banais até fatores sérios, né? Uma coisa que a gente conversa muito sobre isso dentro do nosso casamento e até com as pessoas que a gente aconselha também, e que nos ajuda a reduzir um pouco o número de conflitos, é saber separar o que é relativo e o que é absoluto. Porque se a gente for brigar por tudo que é relativo, a gente não vive, né? Se for tretar por causa de restaurante, de cor, do que vai comer, de que nome vai dar para o filho, meu irmão, você não vai viver. Mas se é uma coisa absoluta, que toca no nosso bem-estar, que toca na palavra de Deus, ok, vamos nos gastar, vamos gastar o nosso tempo, vamos gastar tempo de jejum, de oração, vamos gastar tempo de aconselhamento com quem pode nos ajudar. Aí sim, o que é absoluto, a gente tem que se desgastar, amém? Mas o que é relativo, a gente tem que aprender a relevar. Isso é muito importante. Agora, independente do fator que gere o conflito no teu casamento, seja ele qual for, cada pessoa tem uma forma de reagir diante daquele desapontamento, daquele desgosto. Porque quando o conflito vem, o sangue sobe naturalmente,
né? Vem aquele desejo de você fazer alguma coisa. E você tem várias opções. Quais? Primeiro, você pode aceitar o outro como ele é e valorizar o que ele tem de bom e ir administrando de uma forma positiva e espiritual os conflitos. Legal. Ou você pode fingir que está aceitando o outro como ele é e começar a engolir um sapo atrás do outro, criando uma raiz de amargura no teu coração e fazendo de você uma pessoa extremamente triste. No seu mundinho, ainda que você não expresse, você sabe que você não está feliz. Não é um bom caminho, porque o casamento ele foi feito para a gente partilhar as coisas, não para a gente engolir sozinho. Amém? Outra coisa, você pode buscar uma fonte de satisfação fora do casamento, que é o que muitos têm feito. Muitas pessoas estão infelizes no seu casamento e falam, tudo bem, eu não consigo ser feliz aqui, então eu vou me enfiar no trabalho, eu vou me enfiar no ministério, vou me enfiar na igreja, eu vou me esconder atrás dos meus filhos. Muitas mulheres fazem isso, mulheres amarguradas se escondem atrás dos filhos. Vou buscar um amante, vou buscar pornografia. Fontes de satisfação alternativas que o diabo coloca, porque eu vou te falar, o ministério é uma bênção, mas não como fuga. Amém? Filho é uma bênção, mas não como fuga. Para estarem no seu devido lugar, né? Primeiro Deus, depois a família, e depois o ministério, e tralalá, lalá, lalá. Se você se enfia em alguma coisa, para não ter que encarar o problema que você está tendo dentro da tua casa, essa fuga não foi Deus que te enviou, filho. Fica tranquilo. Pode rever isso, tá? Outros ficam em silêncio. Eu não sei se você tem esse tipo de cultura na tua família, mas também vi muito isso nos meus familiares. Pessoas que toda vez que tinham um conflito, ficavam em silêncio meses. Pensa uma pessoa em silêncio dentro de casa, 2, 3 meses. Tem pessoas que tratam assim, até que aquilo passa, só que vai vir outro conflito. E aí você vai ficar em silêncio mais 1, 2, 3, quantos dias? Quanto tempo? E aquilo é uma opressão tão grande para quem mora dentro daquela casa. Só quem viveu isso sabe. O que é você ter uma pessoa em silêncio que não fala com ninguém dentro da casa? Quantos já viram isso? Muitos. Sabem do que eu estou falando. Não faça isso. E a forma mais comum de reagir no conflito, como eu falei, é entrar em acusação um contra o outro. E o que acontece quando a gente entra em acusação? A gente exalta a nossa bondade e exalta a culpa do outro, né? Não, porque eu faço tudo, porque eu faço isso, isso e isso, e já tentei isso e isso, mas ele, pá. A gente exalta a nossa própria bondade e coloca a iniquidade do outro em pauta, né? Muitas vezes vem arrastando para o pastor e fala, pastor, julga, apedreja, condene e apedreja ele para mim, por favor. Quantas vezes, cara, a gente vai atender, sento na mesa e vem o casal, a gente vê que a pessoa está olhando para a gente com a expectativa de que a gente venha como um juiz, né? Tipo, impiedoso, que vai falar, você é um crápula, rapaz. Ainda mais as mulheres, né, olham para mim e falam, não, ela vai ficar do meu lado. Imagina, eu estou do lado de Jesus. Pelo amor de Deus. Nunca, jamais eu vou ficar do lado de um ou de outro. Eu estou do lado de Jesus Cristo. Por quê? Porque ninguém destrói um casamento sozinho. E ninguém salva um casamento sozinho também. Não existe isso, né? A vítima e o perseguidor. Às vezes tem um que está um pouquinho mais pecadorzinho ali na situação, mas os dois têm culpa no cartório. Todo mundo peca. Não existe ninguém que é a parte inocente. Não existe isso, gente. A gente sabe. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, amém? Cada um tem a sua culpa. Só que quando a gente vem trazer o conflito, a gente é muito manipulador, muitas vezes. Falso testemunho. Coloca toda a culpa no outro e não, porque eu... E se exalta na frente das pessoas, querendo que venha um juízo humano, para que você se sinta um pouco melhor. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Que a gente
não é juiz, mas que a gente pode se sair como bons tradutores. Muitas vezes. Eu estou aqui para fazer tradução simultânea, não estou aqui para dar aconselhamento, queridos. Mas, porque o que você está falando para ele, eu entendi perfeitamente, agora eu vou traduzir para ele, porque você não sabe falar para ele. E vice-versa. Filho, fala para mim, que eu falo para ela. É assim, simples assim. A mulher coloca, não, porque eu acho isso, eu me sinto assim, tal, e o cara não entende nada. Aí eu falo, entendi, querida, posso explicar para ele como você se sente? Então, filho, ela se sente assim, 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 você entendeu? Agora eu entendi. Tudo bem, então. Sabe o que eu tenho feito? Eu vou falar que eu já fiz isso mais de umas 10 vezes, eu acho. Eu combinei com alguns casais, que a gente faz esse PIN aqui, que eu falei para vocês. Falei o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vocês vão fazer um voto aqui com Deus agora, que vocês só vão brigar aqui na minha presença. Falei, quando surgir um conflito, vocês se calam e a gente marca um atendimento no dia seguinte e vocês vão brigar aqui. Porque daí eu já traduzo na hora e o negócio não se prolonga. Sabe por quê? Porque quando está nesse nível de treta, o conflito começa por causa de um motivo, mas quando termina já tem 10 novos. Porque é tanta agressividade que o motivo se multiplica durante. Então eu falo, qual foi o problema? O problema, pastora, é que ela não limpou o cocô do cachorro. Ok. Amanhã, às 3 horas, eu vou traduzir isso para ela. Venham. Acabou. Até que vocês, ouvindo como eu estou traduzindo, aprendam a falar a linguagem e vocês consigam conversar sozinho. Porque vocês estão se matando. Estão entendendo? É incrível. Porque, cara, eu falo, a gente tira o ruído da comunicação porque a gente não está com o coração inflamado contra ninguém. Eu estou ali, eu amo amo o outro e amo Jesus. Eu não tenho nada contra ninguém ali. Então eu ouço, para mim fica muito claro. Mas entre eles, com o coração inflamado, ninguém entende nada. Tudo que um fala, o outro já interpreta de uma má maneira, já está me acusando, mas eu não falei isso. Meu Deus, é desesperador. Então talvez, se o teu casamento chegou nesse nível, você precisa de um tradutor. Procuram aqui, tem um ministério de tradução na igreja, pastor Giba? Tem que fundar um ministério de tradução simultânea para casais. Amém? Por quê? Quando os conflitos vão sendo sempre levados dessa maneira, pelo caminho do ímpio, eles vão levar você para um nível, não acima, mas um nível mais baixo. Sabe qual é esse nível? O nível de guerra conjugal. Aí já não é mais conflito, aí já virou guerra. Aí já é Corinthians e Palmeiras. O negócio fica sinistro. Como é que é isso? Casal briga, um dia não, todo sim. Não é dia sim, dia não. É um dia não, todo sim. Né? E as coisas começam a tomar uma proporção maior. Porque no nível da guerra, tudo que o outro faz te irrita. A voz irrita, o cheiro irrita, os hábitos naturais da pessoa que você está acostumado começam a te irritar. Tudo começa, a respiração da pessoa à noite na cama te irrita. Tudo te irrita. Porque o nível já desceu demais. Já há uma implicância generalizada. É uma aversão que começa a haver no casamento. E quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É o contrário do amor à primeira vista, né? O amor à primeira vista, tudo te atrai. A aversão, na guerra conjugal, tudo te repele. Tudo que o outro faz, ainda que seja com uma boa intenção, gera um efeito contrário. Satanás se aproveita, viu, queridos? Nem tudo é espiritual, pastora, nem tudo é espiritual, mas onde tem esse tipo de brecha, Satanás entra sim. Não brinque com o inferno. Porque nessa fase a agressividade já é tanta. E o casal fica emocionalmente tão separado que eles só vivem debaixo do mesmo teto. Mas aquela comunicação, quando você pergunta, vocês têm conversado? Aí a resposta é a seguinte: só o essencial. Quem paga, quem busca os filhos, quem conserta, só sobre coisas estruturais.
não existe mais amizade. Já estão divorciados emocionalmente, só não estão casados no papel. Mas emocionalmente já houve uma separação. Por quê? Porque o uso da crueldade, a gente começa muitas vezes a pegar, sabe, os pontos onde fere a pessoa e provocar, usando de crueldade, uma comunicação que é sempre feita na defensiva ou na ofensiva. Não consegue mais conversar normal. Por quê? Porque já trata o outro como inimigo. Ah, é a pessoa que está vindo para me atacar, então eu tenho que me defender. Ah, é a pessoa que está vindo para me criticar, então eu já tenho que ter um argumento. É a pessoa que está vindo para me humilhar. É a pessoa que quer o meu mal. E muitas vezes a gente começa a usar de cinismo, de sarcasmo. E a reconciliação vai se tornando cada vez mais distantes. E aí, a nossa casa é o último lugar que a gente quer estar, né? Quanta gente eu tenho ouvido falar isso? Quantas mulheres casadas? No último mês eu ouvi de 3. O Criador tem sido o meu marido, mas ela é uma mulher casada. Eu falo, tudo bem, irmã, o Criador é o teu marido, está lá, Isaías 54, mas pô, você é viúva de marido vivo? Por que isso? Né? Por que eu tenho que encarar o meu casamento como uma prisão? Por que eu tenho que encarar a minha casa, ao invés de ser um refúgio, como o último lugar da face da terra que eu gostaria de ter que voltar, depois de um culto, depois do trabalho? Quantas vezes eu vejo as pessoas falando, puxa, eu tenho que ir para casa agora, o culto foi tão maravilhoso. Eu falo, nossa, o culto deveria continuar na tua casa, a presença de Deus deveria ir com você. Mas o casal sai do culto abençoado, entra no carro, o pau começa a comer de novo. Não deveria ser assim, mas a culpa é da maneira como nós conduzimos na carne cada conflito que aparece. Amém? E um outro importante fator que gera muitos conflitos no casamento também é o que eu chamaria de homossexualismo nos papéis do casamento. É eu querer ser o que eu não fui criado para ser. Homossexualismo no papel do casamento. É a mulher querer fazer o papel do homem e o homem querer fazer o papel da mulher. Muitos conflitos são gerados porque a gente quer e insiste em fazer papéis que não são nossos. Não tem como. Existem 3 tipos de esposa. Aquela que é omissa, que não entende qual é o seu papel. Aquela que é a sargentona, que não entende qual é o papel do marido. E aquela que é a ajudadora idônea, que cumpre o papel que Deus determinou para ela, que presta uma obediência inteligente, que coopera para que o marido tome decisões sensatas. Você não pode ser omissa. Deus te colocou ali por uma razão, sabe por quê? Porque nesse navio que é a tua família, esse piloto precisa de um copiloto. É assim. Todo piloto precisa de um copiloto. Esse é o teu papel, ajudadora idônea. Respeitar o teu marido, ajudar. E mesmo se ele errar, ele saber que você está do lado dele. Não para acusar e falar, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mas dizer, eu estou aqui para te ajudar a consertar. Tudo bem, eu não vou deixar de te amar e de te respeitar porque você errou. Amém? Porque o marido espera isso, que a mulher transforme a casa, não no último lugar onde ele quer ir, mas num lugar agradável, cheio de amor, limpo, onde ele tem uma amiga, tem uma namorada, tem uma cúmplice, uma companheira, uma mulher que mesmo quando ele erra, está ali com ele, e não contra. Amém? E o marido? O marido tem 3 tipos também. O omisso, que não entende qual é o seu papel, o cabeçudo, que não entende o papel da esposa, e o cabeça, que cumpre o que Deus determinou que ele fizesse. O que o cabeça faz? O cabeça, ele é um bom provedor da sua casa, sem murmuração. Como eu tenho visto maridos, cara, que a mulher praticamente tem que mendigar o pão.
O cara até provê as necessidades da mulher, dos filhos, da casa, mas com uma murmuração, com uma reclamação, colocando o balancete na parede da sala. Tipo, o cabeça é o sacerdote, é o provedor do lar com alegria. Né? Ele tem uma autoridade delegada por Deus, mas não para que aquela autoridade seja uma carta branca para ele fazer a vontade dele, mas é uma autoridade para trazer o governo de Jesus sobre a casa. Amém? Há muita confusão sobre isso. As pessoas, muitos homens batem no peito falando, eu sou autoridade, como se Deus deu uma carta branca para você, faz o que você quer, filhão. Não. A autoridade é para que você traga o governo de Cristo, porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É para trazer a autoridade, o governo de Deus, apontar para o céu, levar a família para perto do Senhor, ser um homem apto a corrigir, uma pessoa firme, porque muitas mulheres reclamam que tem um filho mais velho, e não um marido. Muitas mulheres se sentem inseguras, porque o homem não assume o papel de cabeça. E aí, conflitos são gerados. Amém? A gente precisa lutar para ser e desempenhar o papel que Deus nos deu. Não é uma coisa que acontece naturalmente. Não é só porque você é mulher, naturalmente você é uma ajudadora idônea. Você tem que lutar contra raciocínios, fortalezas da tua alma, que a vida inteira você viu diferente, aprendeu diferente, talvez tenha admirado pessoas que são contra isso, e é uma luta entre nós, um embate dentro de nós, para a gente se tornar quem Deus quer que a gente seja, amém? Agora vamos falar da parte boa, diga aleluia. Deixa eu tomar água aqui. Como é que um conflito pode ser positivo, pastora? Qual é o lado bom de toda vez que tem um choque, um desacordo, um embate entre eu e meu cônjuge? Primeiro ponto positivo. Um conflito é sinal de que teu casamento está vivo. Dê um glória a Deus por isso. Porque relacionamento morto não tem conflito. Amém? Se alguém já morreu, se só tem um vivo nesse casamento, se o outro já morreu, já se anulou, não tem conflito. Né? Quando eu preguei essa palavra na minha igreja, foi um rebuliço. Porque teve casais que entraram em choque, perceberam que estavam fazendo isso mesmo. Dominando o outro e mantendo debaixo de um jugo, que aqui quem fala e quem manda e quem opina e que o outro estava profundamente infeliz e quieto. Se tem conflito ainda, é sinal que o teu casamento está vivo. Glórias a Deus por isso. Relacionamentos mortos não têm conflitos. Aleluia. Segundo, as nossas diferenças vão construir a identidade de cada um dentro do lar. Como assim? A nossa identidade está na nossa diferença. Como é que eu sei que eu sou mulher e não sou homem? Se todo mundo fosse igual, eu não teria como saber quem é homem e quem é mulher. Como é que eu sei que eu sou careca e não cabeluda? Se todo mundo fosse careca, eu não teria como eu saber. Estão entendendo? A diferença do outro me faz entender quem eu sou. O outro me revela a mim mesma. Olha, ele é tão calmo e eu sou tão nervosa. Olha, ele é tão sábio para falar e eu sou tão precipitada. As nossas diferenças nos revelam a nossa identidade. Isso é tremendo. Para a gente ter consciência de quem a gente precisa ver alguém diferente de nós. E é por essas diferenças que vão construindo a nossa identidade dentro do casamento, que o casamento vai passando por uma evolução dinâmica. E é assim que a gente vai construindo a nossa história como família. Eu posso falar uma coisa para vocês? Sou casada há 12 anos. Com certeza absoluta, o meu marido hoje não é o mesmo que eu casei há 12 anos atrás. Certeza. E eu também não sou a mesma. Certeza. Por quê? Porque nas nossas diferenças e na conciliação e na resolução dos conflitos, nosso casamento foi passando por uma evolução dinâmica
e uma história foi escrita. Agora imagina se não tivesse conflito nenhum, a gente ia ser os mesmos. Nada teria mudado. Amém? Terceiro, esse é maravilhoso. Os conflitos nos obrigam a reconhecer a existência dos nossos defeitos individuais. Sabe por quê? Durante um conflito, muitas vezes o teu cônjuge vai te mostrar uma imagem de você que você sozinho não ia conseguir ver, porque é muito desagradável a gente admitir algumas coisas. E aí, essa pessoa que nos ama é usada por Deus para mostrar uma imagem que sozinho a gente não conseguiria ver, e depois de ver essa imagem que foi mostrada, que o outro está falando, olha, você está fazendo isso, você está sendo assim. Diante dessa imagem que foi mostrada para mim, eu posso decidir se eu vou ignorar aquilo, se eu vou fechar os meus olhos e vou falar, não aceito isso, em nome de Jesus. Ou se eu vou admitir que verdadeiramente Deus está usando o meu cônjuge para me fazer crescer. Tem pessoa que não sabe ouvir, só sabe falar. Mas quando eu aprendo a ouvir, eu estou admitindo a possibilidade de ser confrontada por uma pessoa que me ama e uma pessoa que conhece as minúcias da minha iniquidade. Teu cônjuge vai ser usado para te dizer coisa que ninguém mais vai poder te dizer, porque talvez ninguém veja você nu e cru como ele vê. Então você tem que aproveitar a oportunidade. Se você é uma pessoa que ama a Deus, quer crescer, quer melhorar, quer ter um caráter refinado, uma pessoa madura na fé, que alcança a estatura de Cristo, então, meu irmão, dá ouvido para aquele que te conhece no íntimo. Ah, mas todo mundo me acha uma bênção, menos o meu marido. Então tem alguma coisa errada, porque ele é quem te conhece mais. Né? É exatamente aquilo que diz lá em Provérbios 31. Quem louva a mulher virtuosa não é a congregação, é o marido e os filhos, é quem vive com ela debaixo do mesmo teto. E com um homem virtuoso devia ser a mesma coisa. E com a mulher, a Bíblia já diz, né? Quem tem que nos louvar? Cônjuge e filhos. Quem sabe muito bem quem a gente é. Quem acorda e dorme com a gente. Se esses não estão nos louvando, a gente tem que parar para tentar ouvir o que está acontecendo. Amém? Quarta coisa. Os conflitos revelam coisas que ficariam ocultas sem os conflitos. Tem pessoas que têm dificuldade para falar. Não é todo mundo que é super maduro, super pronto para rapidamente, quando tem alguma coisa que não gosta, que não concorda, se posicionar da maneira certa. Mas as pessoas dão sinais de comportamento, né? Muitas vezes a gente percebe, meu cônjuge está esquisito, está distante, está muito irritada, mas ela não é assim. Então, tem uma luzinha piscando ali, para que você possa ir tentar entender o que está acontecendo, porque pode ser um sinal de carência. Pode ser de carência afetiva, de carência sexual, pode ser falta de amizade no casamento, pode ser falta de ajuda financeira, que está muito apertado e não tem coragem de falar porque não quer constranger a família. Pode ser várias coisas. Mas se eu não for tocar no assunto e cutucar, e não trouxer isso à tona, isso vai ficar superficialmente sendo tratado. E como eu tenho visto casais com relacionamento superficial, como é triste. Muitas vezes a gente atende um casal e a gente sabe tanto do que a esposa pensa ou do que o marido está pensando e o outro nem imagina. Né? A esposa vem, fala e chora e fala, meu casamento está destruído, tal, não sei o que. Eu falo, então nós vamos chamar vocês dois juntos. Aí vem os dois falando, irmão, o que está acontecendo? Tua esposa está achando assim, destruído? Para mim está tudo ótimo. Por que está destruído, amor? Tipo assim, é uma alienação total. Porque muitas vezes o cônjuge está emitindo sinais e o outro está ignorando. Então a gente tem sim que pagar esse preço de cutucar, de falar, tem algo errado, eu estou percebendo. Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me ajudar, porque eu quero que o meu casamento mude para melhor. O ser humano, ele é resistente a mudanças, né? A gente é resistente à inovação. Às vezes a gente prefere ficar num lugar ruim, só porque a gente conhece,
porque é um terreno seguro. Para que eu vou mexer nisso agora? Já vivo assim 10 anos, mas vive mal. Mexe. Não quero mexer. Não quero tocar nesse assunto. Poxa, vale a pena pagar o preço da mudança, mas a gente tem que se prontificar a falar, a dialogar, a caminhar a segunda milha. A gente tem que parar com essa história de não vale a pena falar. Vale a pena sim, adianta sim falar. Deus vai te dar sabedoria para falar, vai te dar paciência, porque por mais difícil que seja aquilo que você vai ouvir do outro, qualquer coisa é melhor do que virar para o lado e dormir mais um dia assim, do que passar mais um ano com o casamento assim, mais uma década. Qualquer coisa é melhor do que isso, amém? Sempre vale a pena pagar o preço do diálogo para tratar cada conflito que aparece, porque a gente precisa ter essa disposição, irmãos. E como eu comecei falando, eu sei que muitas vezes a gente fica cansado, né? Ainda mais se você tem anos de casamento, tem certas situações que de tanto não conseguir superar e fracassar e sempre bater no mesmo ponto, a gente acaba deixando para trás, e Deus não quer isso. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque eu creio que Deus vai liberar algo sobre a igreja, amém? Que Deus vai trazer sobre cada um de nós aquilo que é necessário, para que se as tribulações existem, e elas vão vir, porque a Bíblia nos disse isso, que elas sejam agora não mais vistas como algo que está trazendo enfraquecimento para a nossa família, que está trazendo destruição para o nosso casamento, que está trazendo um mau exemplo para os nossos filhos, mas que as tribulações sejam veículos de crescimento, que comece a trazer um peso de glória sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos, abaixassem as suas cabeças. Aleluia. Talvez você tenha muitos conflitos hoje acontecendo na tua casa. Talvez você tenha coisas no teu coração em oculto que você fala: meu Deus, eu nunca pensei em colocar isso para fora, porque eu não sei como meu cônjuge vai me ouvir, isso vai gerar um maior conflito se eu falar. Mas eu não estou aqui falando no meu nome, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, e se Deus enviou para trazer essa palavra, ainda que você tenha trilhado um caminho que tem conduzido o seu casamento à morte, que tenha gerado um cansaço, um desânimo, eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar para trazer perdão para os nossos pecados em primeiro lugar. Porque quando a gente peca contra o nosso cônjuge, muitas vezes, seguidamente, isso acaba esfriando o relacionamento, isso acaba esfriando o nosso amor. Mas a palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu não sei quantos pecados foram cometidos nos anos que o teu casamento existe, quantas vezes vocês se agrediram, se desrespeitaram, quantas vezes vocês pronunciaram palavras de separação, quantas vezes você denegriu o seu cônjuge, quantas vezes você usou as fraquezas dele para atingi-lo, para vencer uma briga, para devorar a alma dele. Mas o amor de Deus aqui nesse lugar hoje vem para cobrir a multidão desses pecados que foram cometidos. Eu quero declarar que o perdão de Deus vem sobre a tua casa agora, vem sobre o teu coração. Ainda que o teu coração esteja endurecido pelo pecado, eu quero declarar que um amor está sendo derramado sobre você. E diante desse amor, Deus está derramando sabedoria e entendimento. Porque a palavra de Deus também diz que com sabedoria se edifica uma casa, e com entendimento essa casa se estabelece. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero nessa tarde orar, Senhor, por cada casal aqui. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, se não temos tido sabedoria, Senhor, dentro da nossa casa, se a nossa casa está, Senhor, em ruínas, se a nossa casa está abalada, por falta de entendimento, Senhor, não tem sido estabelecido um alicerce firme diante da Tua presença, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que venha o temor do Senhor sobre cada homem, sobre cada mulher, que
Que o Senhor possa trazer, Senhor, nessa tarde à memória tudo aquilo que precisa ser reparado, todas as brechas que foram dadas, Pai, para que eles possam, Senhor, ainda no dia de hoje, em nome de Jesus, no dia que se chama hoje, que os corações não se endureçam, Senhor, por tudo aquilo que possa ter sido cometido até aqui, mas que o teu santo óleo venha como um bálsamo, amolecendo os corações, derramando amor, vivificando, Senhor, cada esposa, cada marido, Pai, em nome de Jesus Cristo, lavando com o sangue do Cordeiro, Pai, seus corações, recolhendo todas as palavras que foram ditas, Senhor, no momento de ira, no momento de mágoa, arrancando toda a raiz de amargura, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Pai, todo desânimo, todo desejo de desistir, ori canta labassurianda cantanaia, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, com tua esperança, que o Senhor possa trazer à memória aquilo que dá esperança, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, leva de volta ao primeiro amor, cada homem, cada mulher, Senhor, traz de volta a doçura, Senhor, dos primeiros dias, traz de volta, Senhor, o respeito dos primeiros momentos, Senhor, que eles possam se enxergar pelos olhos do Senhor a partir de hoje, e em nome de Jesus Cristo, Pai, não vejam, Senhor, mais um ao outro como inimigos no momento do conflito, mas em todo o tempo, possam se amar como o Senhor os tem amado, porque até aqui o Senhor os ajudou, Pai, e eu quero decretar em nome de Jesus, toda palavra de falência, de fracasso de casamentos, cancelada nessa hora, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que Tu és um Deus de restauração, de restituição e vida, e ainda que tenham sido abundantes os pecados em casamentos aqui nesse lugar, ó Deus, onde abundou o pecado, vai superabundar a Tua graça, e a autoridade será dada àqueles que se levantarem, e a autoridade será dada de reparar brechas e restaurar ruínas de lugares assolados, sobre as famílias aqui representadas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um de vocês, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, glorifique a Ele, aleluia.